Olá, meus queridos irmãos internautas que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos assistirão em outra oportunidade, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para juntos refletirmos acerca do conteúdo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, preparado pelo Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, o GEPT, Rio de Janeiro, que será apresentado por mim, Norma, em parceria fraterna, o nosso querido irmão Armando. Portanto, participe e colabore deixando seu like e os seus comentários. Olá, meus irmãos. Então, um disparador de interesse serve para despertar a nossa atenção e preparar o coração para uma reflexão mais profunda. Ele não traz respostas prontas, mas provoca perguntas que nos fazem olhar para a vida, para as nossas esperanças e para a forma como enfrentamos as dificuldades. Dessa maneira, cria-se um clima de abertura e participação do sujeito coletivo, ajudando cada um a se conectar de modo mais vivo com a presença que será estudada, com a mensagem que será estudada. Vamos então à nossa pergunta? Mas antes, eu vou pedir para que, se você puder e quiser, pegar uma caneta, um lápis ou um papel branco para tentar anotar essa pergunta que vai estar no slide para você. De que forma a fé e a esperança podem nos sustentar diante das incertezas da vida, ajudando-nos a perseverar, não apenas resistindo, mas aprendendo com as dificuldades, enquanto buscamos equilibrar a confiança em um sentido maior da existência com a responsabilidade nas pequenas ações do presente. É uma pergunta longa, mas que nos dá assim uma oportunidade lá no final da apresentação abrirmos o nosso espaço reflexivo. E aí você vai poder participar do debate e vai ser muito agradável. É isso, queridos irmãos. Então, vamos ao estudo. Boa parte da comunidade teológica acredita que essa carta tenha sido escrita alguns meses depois da primeira carta a eles enviada, enquanto Paulo ainda estava em Corinto com Silas, o nosso irmão Silvano, referido na carta, e Timóteo, seu filho de fé. Paulo escreveu-lhes essa segunda carta, talvez porque a primeira tenha aumentado um pouquinho a confusão que a igreja de Tessalônica tinha acerca da volta do Cristo, uma vez que algumas pessoas acreditavam que Jesus voltaria ainda naquela geração. Assim, Paulo desenvolve com mais profundidade sobre este tema nesta segunda carta. Vamos recordar, meus irmãos, o contexto histórico desta carta. É um período de intensa perseguição e confusão na jovem igreja de Tessalônica, que fora fundada por Paulo e era composta por alguns primeiros convertidos europeus, em que falsas informações sobre o fim dos tempos estavam circulando e alguns membros estavam ociosos e desordeiros. Paulo, então, escreve a carta para esclarecer a respeito do dia
do Senhor consolar os fiéis na tribulação e exortar, ou seja, animar, estimular os que estavam se recusando a trabalhar, enfatizando que o anticristo, que tem o caráter da iniquidade, ainda não tinha sido revelado e que o dia da vinda do Senhor ainda não havia chegado. Vamos iniciar a leitura? Capítulo 1, versículos 1 e 2? Então, o capítulo 1 é composto por apenas 12 versículos, meus irmãos. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Após breve apresentação, Paulo dá graça e paz aos Tessalonicenses da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, e vai avançar quando mencionará no momento da fé, da paciência e do amor naquela igreja. Continuando com a leitura do capítulo 1, agora os versículos 3 e 5. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Paulo, então, termina esses 2 versículos, meus irmãos, falando sobre perseguições e tribulações que geraram medo. Afinal, como vimos no estudo da primeira carta, feito no mês passado, essa igreja e também os cristãos das cidades em volta eram extremamente perseguidos pelos judeus daquela região da Tessalônica, que estavam realmente com raiva da fé em Cristo que eles professavam. E Paulo fala que essas tribulações por eles suportadas não os impediram de manter-se em constância e fé. E ainda que essa fé aumentara sobremaneira, aumentando o amor mútuo daquela comunidade de uns para com os outros. Essa fala de Paulo nos remete à fala deste nosso mentor em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Então, queridos irmãos, esse recorte, dos Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que Paulo está falando para os romanos tem perfeita conexão com o que Cristo fala em João, no capítulo 16, versículo 33. E aí, meus irmãos, a gente faz um novo recorte lá em João, nesse
mesmo capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, essa igreja, meus irmãos, sofria perseguições por conta do amor ao Evangelho, por conta do amor a Cristo. Assim como Paulo passou por tribulações pelos mesmos motivos. E é com esse testemunho de amor a Jesus que Paulo tem autoridade moral de afirmar que essas tribulações nos fazem mais fortes, produzem frutos positivos em nossas vidas, de esperança, paciência e perseverança. Sabemos que as dificuldades vêm e que não é nada fácil passar por elas. Porém, lembremos que, mesmo em meio às dificuldades e tribulações, Deus está sempre do nosso lado para nos fortalecer. Você pode continuar a leitura para mim, Armando? Então, usando muitas vezes as dificuldades para nos tornar mais experientes, a gente precisa lembrar também que Paulo ficou muito abatido e sofreu por não ter conseguido implantar uma igreja sequer em Atenas, quando ele havia criado expectativa grande que ali, entre os filósofos gregos, o evangelho seria aceito e difundido como um farol. Mas essa frustração trouxe-lhe a experiência de identificar que aqueles filósofos que haviam desenvolvido a asa da razão eram soberbos pela sabedoria que desenvolveram, mas faltava-lhes, sabe o quê? Desenvolver a asa do amor, para que tivesse perfeito equilíbrio para serem arautos do evangelho. E aí, meus irmãos, o próprio Paulo fora soberbo outrora, fora educado por mestres gregos. Vamos lembrar que ele mandou lapidar Estevão em nome da defesa do judaísmo, lembra disso? Só despertou para as verdades da Boa Nova a partir do encontro com Jesus na estrada de Damasco e consolidou o seu aprendizado sobre a importância do equilíbrio entre intelecto e amor, após ser rechaçado pelos filósofos atenienses. Eis seu próprio exemplo de aprendizado através das dificuldades e tribulações. Voltando às atribulações dos nossos irmãos tessalonicenses, Deus usou as dificuldades que passaram para torná-los mais experientes. Deus não causou aquelas dificuldades, o que também poderia até fazê-lo. Para nós, o importante é a certeza que Deus está ao nosso lado, produzindo algo bom através de nossa dificuldade. E aí nós vamos prosseguir com a leitura do capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. Bom, meus irmãos, aqui Paulo começa a tratar um dos assuntos principais desta carta, a volta do Cristo, quando diz que aqueles que vos atribulam, perseguem, sofrerão as consequências dos seus atos. E vocês, que são perseguidos por amor ao Evangelho,
terão alívio. Segundo a doutrina espírita, isso significa, em síntese, a cada um segundo as suas obras, ou seja, a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Cabendo acrescentar que a doutrina espírita nos esclarece, como estudamos na primeira carta aos Tessalonicenses, acerca da segunda vinda do Cristo, que não se trata de um fenômeno físico, mas sim o advento do Espírito de verdade, ou seja, a manifestação do Consolador prometido por Jesus para trazer a verdade que esclarece e consola a humanidade, sendo o próprio Jesus a força por trás dessa vinda. Essa manifestação não é uma reencarnação física, mas sim a forma como Jesus, através do Espiritismo, cumpre a promessa de trazer o esclarecimento e a consolação a um mundo que não estava preparado para a revelação completa no tempo que o Mestre aqui habitou. O Espiritismo, meus irmãos, através da revelação da continuidade da vida após a morte e da justiça divina, vem complementar os ensinamentos do Evangelho, combatendo as distorções e trazendo alívio aos sofredores. Quando o fiel cumpre os ensinamentos evangélicos, busca seu aperfeiçoamento moral através do autoconhecimento, autoburilamento, conquistando a autotransformação. Assim, passa a praticar naturalmente a caridade, como a entendia Jesus, de benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Por quê? Porque ele já entendeu que fora da caridade não há salvação. Só assim ele se torna trigo para herdar a terra regenerada após a transição planetária. Mas Paulo não conhecia esses esclarecimentos. Assim, ele falava aos Tessalonicenses, referindo-se aos infiéis, que traziam sofrimento aos cristãos e não obedeciam ao evangelho como joio, que seria banidos da face do Senhor, conforme o capítulo 1, versículos 8 ao 10. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E aí, meus irmãos, nós vamos avançar um pouco mais nesse capítulo 1, nos dois versículos, o 11 e o 12. Por isso, também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos,
Paulo faz uma oração maravilhosa, pedindo que Deus faça aquela igreja digna da vocação. A obra é de Deus, de sua bondade, para com que aqueles fiéis cumpram todo o propósito de bondade, pois fé sem obras é morta, segundo o nosso grande Tiago, no capítulo 2, versículo 17. E aí, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Meus irmãos, fica o entendimento dessa parte. Quem faz a obra da fé em nossa vida é Deus. Devemos viver à altura do propósito para o qual fomos chamados, para glorificar a Deus e servi-lo. Um exemplo muito simples é a mediunidade, que nos é concedida por Deus para a prática do amor e da caridade. Nunca para envaidecer o ego do médium. E aí a gente encerra esse primeiro capítulo e vamos dar início ao segundo capítulo, lendo os versículos 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que nos vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, meus queridos irmãos, Paulo volta a exortá-los, não é verdade? Estimulá-los a permanecerem vigilantes e sóbrios na prática do Evangelho, como filhos da luz, à espera do Senhor. Não se perturbem, nem se receberem uma epístola como se fosse minha, diz Paulo. Isso porque algumas pessoas estavam acreditando em informações falsas, incluindo cartas apócrifas de Paulo, que diziam que o Senhor já havia chegado. Vamos continuar com a leitura do capítulo 2, versículos 3 e 4? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí, meus irmãos, é necessário que entendamos que apostasia, no caso, significa abandono da crença cristã. Quem é o filho da perdição? Homem do pecado? E para esclarecimento do dia da segunda vinda do Cristo, vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, versículo 36, e que Mateus nos diz assim: mas o respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Nós não precisamos nos preocupar quando ocorrerá a vinda do Cristo, mas com o que diz Mateus, no capítulo 24, 42, responde sim. E diz o seguinte também: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Paulo, meus irmãos, sabia que os tempos não havia chegado, mas aconselhava vigiar e permanecer na prática do amor e bondade, caridade do Evangelho. Hoje,
estamos mais comprometidos à luz do Consolador prometido. A quem muito é dado, mais será cobrado. Isso, a referência está em Lucas, no capítulo 12, versículo 48. E também os tempos de transição planetária chegaram. Assim, verifica-se o caráter do homem na iniquidade e a sua derrota. Vamos prosseguir com a leitura do capítulo 2, no versículo 7, e aí também lá no capítulo 2, no versículo 15. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, meus irmãos, Paulo os estimula a não se desviarem das orientações por ele transmitidas. Elas representam o caminho do meio que o Senhor deseja para as suas vidas, para evoluírem em menor tempo em sua direção. Isso nos leva à meditação, né? No exercício do tempo que temos na caminhada terrestre, precisamos vigiar. Vigiar o quê? Pensamentos, palavras e atos, para permanecermos sóbrios e buscarmos fortalecimento na oração, em gratidão e glorificação a Deus. Avançamos agora para finalizarmos a leitura com o capítulo 2, versículos 16 a 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Então, meus irmãos, Paulo ora por aquela igreja ao tempo que nos ensina. Ele a inicia da mesma forma como a oração do Pai Nosso, glorificando a Deus. Sua oração é curta, mas cheia de fé, reconhecendo que o consolo do nosso coração em momentos de dificuldades e a esperança vem do Senhor. E assim, encerramos o capítulo 2 dessa querida carta para darmos início ao capítulo 3. Vamos então à leitura do capítulo 3, no versículo 1. No demais, irmãos, rogai por vós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Assim, meus irmãos, Paulo inicia este último capítulo num exercício de humildade, pedindo que os irmãos tessalonicenses orassem por ele. Essa humildade de Paulo nos ensina que também devemos orar pela liderança do nosso templo espírita, presidente e diretoria, uma vez que essas pessoas não são infalíveis, precisam de fortalecimento. É saudável que o façamos. Após essa oração, Paulo passa a fazer exortação à prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. Vamos dar continuidade à carta no capítulo 3, versículos 6 a 9? Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas por vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Então, meus irmãos, essa fala de Paulo foi porque a comunidade também enfrentava problemas com a ociosidade e desordem, com pessoas se recusando a trabalhar e tornando-se fardos para a comunidade. Assim, Paulo exemplifica como ele se comportou quando esteve lá em Tessalônica, dizendo que ele trabalhava pelo próprio sustento, para que ele não se tornasse pesado para essa igreja. Ele exerceu naquela época, né, o seu ofício de tecelão, nós sabemos. Vamos então avançar agora com a leitura do capítulo 3, versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E aí, meus irmãos, como a igreja houvera entendido que Cristo voltaria naquela geração, algumas pessoas haviam parado de trabalhar, esperando a volta de Cristo. Essa é uma das teorias. Ao dar seu próprio exemplo de trabalho, quando lá esteve eles, Paulo tinha autoridade moral para pedir que trabalhassem, para que não fossem pesados uns para com os outros. E aí a gente pode avançar um pouco na leitura do capítulo 3, nos versículos 13 e 15. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Paulo inicia recomendando que os irmãos não cansassem de fazer o bem, e depois falou de uma forma disciplinadora, muito dura. Depois, finaliza a recomendação orientando a execução de uma advertência fraterna. E assim, meus irmãos, nós vamos finalizar com a leitura do capítulo 3, no versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. E assim, meus irmãos, Paulo finaliza a carta orando pela terceira vez. Aquela igreja tão atribulada e cheia de dificuldades e perseguição intensa. Lembrando que a paz, apesar de todas as circunstâncias, vem de Deus. Meus irmãos, nesse momento final, queremos agradecer imensamente a atenção de todos. E vamos para o nosso momento reflexivo, buscando a nossa pergunta disparadora: de que forma a fé e a esperança podem nos sustentar diante das incertezas da vida, ajudando-nos a perseverar, não apenas resistindo,
mas aprendendo com as dificuldades, enquanto buscamos equilibrar a confiança em um sentido maior da existência com a responsabilidade nas pequenas ações do presente, existem possíveis respostas, não é verdade? Primeira, na perspectiva da doutrina espírita, a fé e a esperança são instrumentos de ligação com a espiritualidade superior, fortalecendo a confiança no Deus de amor e na lei de causa e efeito. Elas nos ajudam a entender as dificuldades como oportunidades de aprendizado e reajuste moral, incentivando a perseverança e o progresso espiritual, enquanto equilibramos a confiança em um sentido maior com responsabilidade nas ações cotidianas. Uma segunda possível resposta, segundo o Espiritismo, a fé raciocinada e a esperança nos sustentam na jornada evolutiva, ao nos lembrar que somos espíritos imortais em processo de aprendizado. Elas nos encorajam a perseverar diante das incertezas, aprendendo com as provas e a agir com responsabilidade na matéria, sempre confiando na misericórdia divina e no progresso espiritual que nos aguarda. Agora, abrimos para as possíveis respostas que vocês têm para nos dar. Muitas partes.